hoje a enfermeira Karine Fonseca. Ela é egressa do nosso curso de enfermagem, do Darcy. Foi minha veterana, né, Karine? É mestre em saúde coletiva e também diretora de desenvolvimento de prática profissional do trabalho de enfermagem da Associação Brasileira Seção DF, né, Associação de Enfermagem da PDF. E também enfermeira, né, da tão cobiçada Rede Sara. Mas eu vou deixar ela se apresentar. Fora isso, é militante ferrenha da enfermagem, está envolvida nos movimentos feministas, enfim. Deixar ela com a palavra. É com você, Karine. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada a você, Mari, pela apresentação, pela oportunidade de estar conversando. Olha, muita gente, nossa, vocês são um grupo grande, né, da mentoria e tudo, desse projeto tão interessante que na minha época não tinha. A gente, na verdade, tinha um afastamento, né, dessa conexão com os professores, com a experiência, né, deles, e que bom que você conseguiu mudar isso e aproximar mais os estudantes realmente do mundo real, né, tentar trazer um pouco do mundo real. Bom, como a Mari falou, eu me formei no Darcy em 2010, eu sou da turma do segundo de 2010, e vivi muitas coisas importantes. Eu falo que existe um divisor na minha vida, né? Eu sou uma pessoa antes da faculdade e depois da faculdade, não só por ter me tornado enfermeira, mas também por pela UNB, ter uma grande participação na minha vida, de ter me formado como ser humano mais crítico, como uma pessoa mais ativa e mais proativa, né, nas mudanças sociais, e compreender a política não só como um espaço eleitoral, mas também a política como uma perspectiva que perpassa toda a nossa vida e que todo momento nós estamos sendo senhores e senhoras políticas, fazemos política a todo tempo, com vários instrumentos, várias táticas de luta, e a UNB me proporcionou muito essa compreensão, tanto na prática quanto na teoria. Então, eu não sei, tem tempo, Mari, assim? Senão vou tentar falar, resumir um pouquinho, 5 minutos, aí depois você falou que a gente abre, né? Isso, não, fica tranquila, dá tempo. Dá. A gente tem até 11h30 da noite, tá de boa. Ninguém tem mais nada para fazer. Então, eu entrei em 2007, né, na UNB. Quando eu entrei, mais ou menos, eu me lembro, na minha época, a Mari vai lembrar, existia uma disciplina chamada Introdução de 15, que era uma disciplina de introdução das práticas profissionais e tudo, e foi bem nessa época que eu conheci o movimento estudantil, que eu fui para um encontro nacional de enfermagem, no encontro em Curitiba, que deu tudo errado. A única coisa que deu certo foi entrar para o movimento estudantil, deu tudo errado. O encontro teve muito poucos inscritos, o encontro foi muito caro. Não sei se vocês sabem, se vocês têm esse contato, o Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem, ele é organizado pela Executiva Nacional de Enfermagem. E nessa época, a Executiva tinha um certo caixa, porque a Executiva tinha ganhado um edital para um edital verba mesmo do Ministério da Saúde para fazer formação política nos estados, e essa verba chegou ao fim no encontro de Curitiba, porque o povo gastou tudo para organizar um encontro que eles achavam que ia dar 2.000 pessoas, deram 500 pessoas inscritas, então assim, foi meio fracasso, e sem contar que Curitiba foi em julho o encontro, sempre é em julho. Faz muito frio, a gente passou um frio do caramba, mas eu tenho muito carinho por esse encontro, porque foi um encontro que me apresentou a vida política, que colocou várias questões, várias perguntas na minha vida, né?
Foi um encontro muito pesado, o pessoal errou muito na mão em questão da grade temática, se falava muito em marxismo, em praxe, em dialética, e tipo, todo mundo boiando. Eu lembro assim, gente, o que é dialética? Eu lembro até brincando com uma amiga minha, a Carlinha, falando assim, olha, quando eu descobri o que é dialética, eu te conto, a gente discute, porque todo mundo boiava total, assim, no negócio, debates super profundos, e tinha uma galera que já entendia, né, super em gozo lá, e a gente, novato, super não entendendo nada, mas esse super não entendendo nada me deu uma vontade de procurar mais, de entender mais, me aproximou do Centro Acadêmico de Enfermagem, que na época a gestão era da Karina, a gente falava que era dupla, né, tipo, Karine, Karina, a Karina Lima, que ela meio que na nossa época, vocês talvez não vivenciaram isso, que é um apagão do centro acadêmico. A gente tinha, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha um apagão do centro acadêmico. O centro acadêmico, ele existia enquanto espaço físico, mas ele não existia enquanto espaço político, social. E foi a partir dessa gestão, da gestão anterior, né, a essa nossa, e depois da nossa gestão, que o centro acadêmico começou a ter mais essa vida política, social, de organizar os estudantes para demandas específicas, demandas mais gerais da universidade, demandas gerais da sociedade. E aí a gente começou a movimentar, né, entrando para a Executiva Nacional de Enfermagem. Eu entrei para o centro acadêmico, contribuí com a gestão, depois a gente conseguiu ser reeleito, né, foi 2008 isso, aí 2009 a gente foi gestão de novo do centro acadêmico. E vivemos nesse momento, né, em 2008, a gente estava vivendo um momento muito importante na Universidade de Brasília, que foi a ocupação da reitoria, que derrubou o reitor, né, o Timothy Timoholi, que era o reitor que comprou, não sei se todo mundo sabe, né, dessa história, que comprou, tem 10 anos, né, tem uns 10 anos essa história, né, tem que lembrar disso, que o reitor que foi, né, derrubado e tudo pelo movimento estudantil, pelo movimento dos professores, ele comprou várias lixeiras por R$ 2.000, foi um super escândalo de corrupção. Eu brinco que foi o primeiro escândalo de corrupção que realmente teve punição no Brasil, e quem derrubou foi o movimento estudantil da UNB, entendeu? A gente começou o movimento de corrupção dentro da UNB. E aí, a gente, eu acho que a gestão, né, desse ano do centro acadêmico teve um papel importante, que foi uma preocupação de aproximar os estudantes, né, o corpo estudantil do corpo de professores. A gente tinha realmente um afastamento muito grande do corpo de professores, a gente participava muito pouco da reunião de colegiado, então essa gestão, ela se propôs, tanto era eu que participava de todas as reuniões de colegiado e tudo mais, em tentar entender, né, a Karina era uma articuladora muito importante dessa questão de tentar entender também a demanda dos professores. Pegamos a reforma curricular da nossa época, não pegamos, mas nós participamos, fomos essa gestão que participou, né, do debate da reforma curricular, vimos problemas, percebemos os problemas, mas tinha que sair, gente, não tinha como, tinha que sair. Na verdade, essa reforma curricular já estava há 10 anos em debate na reunião de colegiado, e ela, enfim, estava, como diz, passando da hora, e eu acho que vocês, não sei se alguém me falou que tem rolado já um debate sobre nova reforma curricular, e o movimento é esse, né, mesmo, de estar sempre repensando melhor o currículo, melhor as nossas práticas, e estar melhorando, vendo e percebendo e melhorando. E também, outro momento importante que eu vivi no movimento estudantil, nessa mesma época, foi 2008, depois 2009, que foi a derrubada do governador Arruda. Não sei se todo mundo sabe também, que tem 10 anos, mas o movimento estudantil da Universidade de Brasília teve um papel muito importante, que foi esse movimento que ocupou ali a Câmara Legislativa e fez uma pressão muito forte nas ruas para a derrubada de um governador corrupto, que foi, né, a Caixa de Pandora e tudo, tinha vídeos dele recebendo dinheiro e tudo mais, e aí conseguimos essa vitória também no movimento estudantil. Obviamente que nem tudo são vitórias, tá, gente? Eu vou falar mais um pouquinho das vitórias, que essas marcam, mas a gente
teve muitas derrotas, né, na época do movimento estudantil na Universidade de Brasília. Uma delas foi o debate sobre ampliação da verba, né, a questão do Reúne. A gente, enfim, com várias críticas ao Reúne, a ampliação da forma que ela aconteceu. Não éramos críticos à ampliação, na verdade, a gente acredita que teria que ampliar mais, mas da forma, né, de superlotação de salas de aula, sem a quantidade de laboratórios adequados, sem a quantidade de professores adequados, a gente acreditava que essa não era a melhor forma de se ampliar uma universidade que tem uma responsabilidade realmente de formação de profissionais, de uma camada crítica social e de transformação social. Nós somos formados para transformar a sociedade onde a gente estiver. Nós fomos derrotados, o Reúne foi muito implementado, muito ampliada as vagas na universidade e a verba também muito pouco implementada. Formei em segundo de 2010, minha mãe, eu brinco assim, que minha mãe tinha esperança que eu finalizasse aí, né? Saiu da UNB pronto. Teve até na época, uma semana depois que eu peguei meu diploma, eu estava na residência clínica médica na Garrita, ela falou assim, você não vai ter tempo, né, de militar. Então, você já, né, você não tem tempo, você faz 60 horas no HRT e tudo mais. Aí eu, não, mãe, calma, e eu já me organizava, né, eu acho que isso é um aspecto importante, né, durante o movimento estudantil a gente tem formas de se organizar, né, politicamente, tudo em grupos, que é no centro acadêmico, que é no DCE, que são nos movimentos, né, de opressões e tudo, mas eu senti a necessidade de me organizar de forma mais séria, de uma forma mais política, geral, e não somente dentro do movimento estudantil. Então, eu me filiei a um partido político na época, que era o PSTU, e na época eu tinha que, sabe, tinha reunião, tinha formação, eu tinha que ler, ainda é um partido muito sério em questão de você, não, filiou, fica aí, eu tenho o seu nome. Não, você tem que realmente cumprir critérios para ser considerado militante, orgânico, bonitinho. E aí minha mãe percebeu que não ia rolar, eu ia continuar, porque um ano depois que eu entrei na residência, ainda no Sara, veio toda aquela movimentação de 2013, né, da ocupação da cúpula do Congresso Nacional, da crise do governo, da Copa do Mundo, e aí a gente teve uma oportunidade muito legal de formar aqui um núcleo do Fórum Nacional contra a Privatização. E aí, nesse fórum, a gente teve contato com o Brasil todo e a gente fez uma luta muito importante para barrar, como diz, o ato médico. Não sei se vocês não vão lembrar, né? Porque vocês são tudo novo. A gente fez uma movimentação muito grande, né? O ato médico passou, foi aprovado na Câmara, no Senado, e foi para a sanção da Dilma, na época, que era a presidente da República. E a gente fez um ato. Foi grande, assim, porque foi organizado por 5 pessoas, tipo, do nada, tiveram mais de 200 pessoas ali indo do Museu Nacional até o Congresso. A gente fez uma vigília ali em frente à Praça dos Três Poderes e ela vetou os principais artigos que tirava a autonomia das demais profissões, em especial de profissões não médicas, né? Enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais de saúde. Então, aí minha mãe percebeu que não ia rolar, que essa era que eu tinha eu tinha não somente a necessidade, né, do cuidado, né, de me formar enquanto enfermeira, mas eu tinha uma necessidade realmente de lutar por melhoria social, por transformação social, por um mundo diferente, né, lutar contra as opressões, lutar pela melhoria da nossa categoria de profissão, lutar pelos direitos dos estudantes, enfim, todo um processo aí de construção, e minha mãe se convenceu. A partir daí, 2013, né, de 2008 até 2013, ela tinha ainda a esperança que eu ia desistir em algum momento, né. E aí, a partir de 2013, eu me desfiliei, né, enfim, a esquerda, né, a gente tem que entender que as lutas, né, que a gente vive no interior da nossa vida, por exemplo, uma luta estudantil específica por
por um laboratório, ela não está desconectada com a luta geral do nosso país, sabe? Porque se hoje a gente for pensar que nós estamos vivendo uma pressão muito grande da universidade pública, que poderia ter mais condições, poderia ter mais estrutura, poderia ter mais investimento, a gente tem que olhar também para fora, para entender o quanto que o governo está investindo em educação pública, o quanto que o governo tem implementado projetos para dar autonomia para a universidade pública, o quanto que o governo tem estimulado a universidade pública em existir, a sua autonomia, a sua forma crítica, porque a universidade não foi criada apenas pelo simples fato de vamos formar profissionais capacitados. Não é isso. A universidade é um grande instrumento social para formar uma massa crítica de transformação social. Nós temos que entender que aqui nós temos 52 pessoas, né, de diferentes semestres e tudo, acho que são mais de 40 pessoas que entram por semestre na Universidade Brasileira para fazer enfermagem, que cada um de vocês vão ter um papel social muito importante de transformação da saúde, do cuidado, de transformação dos indicadores sociais, da nossa sociedade, de redução das desigualdades, de maior acesso da população à educação, saúde, todos os direitos básicos essenciais, que a enfermagem é construída baseada nisso, né, nos preceitos humanísticos e sociais de vida. Então, em 2013, a gente tem na minha vida, eu tenho uma grande transformação, assim como a esquerda, né, eu sou uma pessoa de esquerda, eu me identifico enquanto esquerda, eu tenho compreensão do que é a esquerda, né, do que é a direita também, tá, o centro, a extrema-direita, a extrema-esquerda e tudo. Mas eu me identifico enquanto esquerda e a gente viveu uma crise a partir de 2013 muito profunda, muito, como diz, que chacoalhou as estruturas não só do Brasil, né, mas também de todas as nossas organizações, né? Então, a organização onde eu estava, né, que era um partido político de extrema esquerda e tudo, ele teve uma compreensão sobre a evolução, né, dos ataques ao governo da Dilma, né, que foi reeleito, toda uma compreensão sobre o que significou, né, o golpe como não golpe, como foi isso mesmo, fez mais por merecido e tudo mais, e aí isso me deu a necessidade de romper, né, com esse partido, eu me filiei a outro partido, que hoje eu sou filiada ao PSOL recentemente, aí foi a partir de 2015, 2016, mas continuei aí me organizando no partido político. Acho importante a organização do partido político. As pessoas têm uma visão de que o partido ele está muito concentrado em eleição, né? Muitos partidos políticos realmente que a gente tem aqui no Brasil, eles só surgem, eles só agem e só existem para as eleições. Mas tem uma quantidade de partidos, né, na nossa conjuntura que eles não existem somente nas eleições. Eles estão aí fazendo a política daquela política que eu acredito que eu aprendi na UNB em 2008, que é aquela política de transformação do pequeno, do pouco, de se envolver em lutas sociais, de se envolver nos movimentos sociais, nas lutas contra as opressões. E esses partidos, obviamente, seriam onde eu escolheria, né? Tipo, me estar organizada. E foi a organização em partido e em movimentos sociais que me deu uma disciplina muito importante, que foi do estudo, que foi de me engajar, continuar me engajando em lutas, porque a aprendizagem vocês sabem mais que ninguém, né? Que ela não existe só na forma teórica, ela existe também na forma prática. Então, quando a gente se insere em movimentos sociais, em organizar um ato, organizar uma abaixo-assinado, organizar o centro acadêmico de enfermagem, organizar um encontro, isso é uma super experiência prática de luta e de política que se vocês tiverem alguma oportunidade, em algum momento da vida, vocês fazerem, sabe, não, abaixo-assinada não, vou lutar por um bebedouro ali, vocês vão ver o tanto que é um processo complexo e extremamente importante, que vocês vão levar isso para o resto da vida de vocês, porque tudo na vida, nada é de graça. Eu falo isso. Nada que a gente tem hoje é de graça.
De graça, não que eu digo monetária, mas de graça de que a gente tem a universidade pública porque alguém foi bom e construiu a universidade. Não existiu lutas anteriores a gente para tornar o ensino público universal e gratuito e de qualidade para todo mundo. Não existiu pessoas anteriores a gente que lutou por um centro acadêmico, por aquela salinha. Vocês não sabem a luta que foi para aquela salinha continuar existindo, viu? Aquela sala ali, ter aquele espaço para os estudantes, ter espaços de convivência para os estudantes. Então, tudo parte de uma organização muito importante, né, das pessoas que se unem, né, e falar assim, não, isso é importante a gente ter uma sala para o centro acadêmico, e nós vamos fazer abaixo-assinado, nós vamos fazer uma ocupação aqui, fazer uma faixa, vamos fazer um sarau temático para, né, viabilizar, vamos contactar a imprensa, enfim, aí tem várias táticas e criativas de luta que a gente pode fazer para garantir esse espaço. Então, me organizar em partido político me deu essa disciplina e essa continuidade de luta, que aquele sonho da minha mãe, de eu desistir, não aconteceu porque eu estava afiliada a um partido que cobrava disciplina, que cobrava uma militância contínua, me deu um engajamento de luta muito importante que hoje tem sido um fruto extremamente fundamental que vocês devem lembrar do ano passado, né? 2020 e tudo mais, que tornou, né, hoje toda essa movimentação que a gente teve ali em 2008, 2009, formamos uma vanguarda nacional da enfermagem, ela possibilitou que a gente organizasse um 1º de maio. Não sei se vocês viram lá o Sindicato dos Enfermeiros, junto com demais enfermeiros da Secretaria de Saúde, a gente organizou um grupo de 60 pessoas, fomos denunciar numa época que a pandemia estava ali no meio, né, do início para o meio, as mortes, né, falando, culpabilizando ali o governo, colocando a responsabilidade que o governo tem sobre o combate e o controle da pandemia, né? Fomos atacados por bolsonaristas, demos as respostas, e fomos, hoje, o 1º de maio de 2020, ele ainda ecoa muito nas organizações e na luta de esquerda, porque foram as enfermeiras em Brasília que inauguraram um processo de luta de resistência contra um projeto negacionista e genocida do governo que hoje a gente vive, que é o governo Bolsonaro. Então, acho que a gente tem que ter essa compreensão de como foi importante esse 1º de maio, e que esse 1º de maio não surge do nada, porque várias pessoas que estão ali eram do movimento estudantil na época de 2008, 2009, da época agora, né, também, dessa geração que vocês estão incluídos, que organizaram, que têm ocupado o Sindicato dos Enfermeiros, que têm ocupado o Conselho Regional, que têm ocupado a Associação Brasileira de Enfermagem, né? Eu estou lá na associação, a Mari sabe que a gente passou por uma renovação agora recentemente, e que hoje tem se expressado numa vanguarda muito importante. Não somente em defesa dos nossos direitos básicos fundamentais, sabe? Não só pelo direito da enfermagem ter uma carga horária condizente com o seu trabalho, né, que é as 30 horas, a nossa luta pelo piso salarial, a nossa luta pela autonomia e pela valorização da enfermagem. Não só essa luta, mas também uma luta em que a enfermagem, durante séculos, ela se engaja também, que é a luta pelos direitos sociais, que é a luta pelo ser humano mesmo, né? Acho que a gente tem que ter essa compreensão, que a Florence, quando ela torna a enfermagem um instrumento científico, de ciência, ela coloca no centro a importância do cuidado, a importância do cuidar do outro a partir de um conhecimento quantificável, né? De um conhecimento científico. E ela tira da invisibilidade um trabalho que é feito há séculos e milênios por mulheres dentro de suas casas. Mas aí ela coloca num patamar científico, quantificável, epidemiológico, convencendo milhares de pessoas de que o cuidado básico, né,
que a gente sabe que não tem nada de básico, porque nosso trabalho não é básico, nosso trabalho é complexo. Talvez as pessoas que olhem por fora acham que é básico, né? Mas os instrumentos que nós utilizamos são bem complexos. Ela tira dessa invisibilidade e tira da invisibilidade, principalmente porque tira um trabalho que é feminino, né? Que é predominantemente realizado por mulheres, de um local invisível, domiciliar, escondido, para um trabalho realmente essencial. E que a gente viu na pandemia que é mais que essencial, ele é fundamental, e que hoje a gente tem progredido nas lutas sociais, na compreensão social sobre o nosso papel, sobre o nosso trabalho e sobre a importância da enfermagem, não somente numa perspectiva angelical, santificada, ou numa perspectiva de caridade, mas numa perspectiva científica, de progressão social, de perspectiva econômica, de mudança social, e principalmente, eu acho que é importante a gente frisar isso. A nossa categoria, as enfermeiras e os enfermeiros do Brasil todo não sucumbiram ao negacionismo e negação da ciência que a gente viveu nessa pandemia. E outras categorias sucumbiram, tá? A gente tem que frisar isso. E nossas entidades de classe, nossos instrumentos de luta sempre tiveram muito à frente de falar que nós estamos num momento de muita delicadeza sanitária, de muito perigo sanitário, que nós precisamos levar com seriedade essa pandemia e cuidar uns dos outros, ter instrumento coletivo de cuidado, ter instrumentos coletivos de cura e tratamento, para que realmente a gente tenha uma perspectiva melhor da pandemia. Esse é um pouquinho da minha história, falei demais já, eu ia falar 5 minutos, acho que eu falei 20. Mas aí eu estou aberta para perguntas, curiosidades. Se quiserem curiosidade da época, eu posso contar todos os babados. Eu sou beta. Ai, Karine, foi ótimo. Teve uma pergunta, inclusive, quando você estava falando sobre a questão de ter se afiliado a partidos e tudo, acho que da Maria Eduarda aqui. Qual a diferença entre se afiliar a um partido político e fazer parte de um coletivo? Então, o partido político, ele tem um projeto para a sociedade. Assim, acho que é difícil a gente falar de partido político, porque aqui no Brasil a gente tem uns 50 partidos, né? Mais da metade deles não tem projeto nenhum, tem um projeto eleitoral. Mas, enfim, em suma, os partidos políticos, eles têm a sua intenção, a necessidade de existência para abarcar um projeto político para a sociedade. Por exemplo, o PMDB, ele tem um projeto político para... PMDB não, gente, eu tô... um MDB, tá? Porque mudou, tiazinha total. O MDB, ele tem um projeto político para a sociedade. É um projeto que empresarial, neoliberal, onde os direitos trabalhistas e direitos sociais sejam relaxados, você tem a implementação de mais medidas, de mais projetos para retirar direitos, né? Eles têm a concepção que nós temos muitos direitos sociais, nós precisamos reduzir esses direitos sociais para ter maiores investimentos, para trazer mais investimentos. É muito parecido com o PSDB. Só que o MDB ele tem uma tática oportunista, né? Vamos cá entre nós. O MDB ele é da situação. Se o PT está levando, eu me grudo no PT. Se o PSDB está levando, eu me grudo no PSDB. Eles têm uma tática mais oportunista, mas é um partido com uma característica elitista. O PT, PSOL, PSOL, né? Os partidos de esquerda, eles têm um projeto social, né? O que eles acreditam, né? Que os direitos sociais, os direitos trabalhistas devam ser ampliados, que o papel do Estado é para ampliação destes direitos, para que a população tenha mais acesso a instrumentos do Estado, para que elas consigam realmente progredir socialmente, né? Investir na industrialização brasileira, investir no capital brasileiro,
ter uma responsabilidade não somente social, mas uma responsabilidade agroecológica. Então, tem um projeto social e tem uma característica de pessoas, né, que integram, diferente do PMDB, por exemplo, do MDB e do PSDB, que tem uma característica mais elitista. Esses são mais pessoas de movimentos sociais, trabalhadores, não quer dizer que não tenha empresários também filiados e integrantes desses partidos, mas em menor quantidade e tudo mais. E aí, o que acontece? Esses partidos vão disputar nos locais de poder os seus projetos de sociedade, os seus projetos de concepção social. Já um movimento social, por exemplo, o movimento a qual eu participo, eu sou da Resistência Feminista, que é um movimento feminista, ele se concentra muito em uma pauta específica temática. Então, a gente luta muito, né, se concretiza se constrói muito por uma vertente temática mesmo, né, de ampliação dos direitos femininos, de denúncia sobre o feminicídio, a violência doméstica, um maior aprofundamento, né, a gente aprofundar mesmo os conceitos sobre o que é o feminismo, a luta feminina, o trabalho feminino, o lucro que se tem e que não se tem diante do trabalho feminino, é um pouco disso. Então, os movimentos sociais, eles se concentram muito em áreas mais temáticas. Isso não quer dizer que os movimentos sociais não estejam ligados com os projetos de transformação social, com projetos de mudanças da sociedade, mas eles se constroem muito mais numa área temática do que numa área mais geral. Então, eles são menorzinhos, né? São movimentos menores. Isso não quer dizer também que eles não possam estar inseridos dentro de um partido político. Por exemplo, o MST, ele está inserido dentro do PT. Ele é um movimento dos sem terras. Eles lutam para que a terra ela cumpra o seu papel social. Eles estão mais vinculados. Eles são do PT? Eles têm uma organização própria, eles têm dirigentes próprios, eles têm princípios, valores próprios, mas eles estão conectados mais com o Partido dos Trabalhadores. Isso não quer dizer que eles não se conectem a outros também, porque eles se conectam ao PSOL, ao PSTU também, mas eles se integram mais às táticas que o PT tem interagido, né, na sociedade. É um pouco disso, assim, a diferença. A Isabela colocou aqui que estava muito encantada com a sua motivação para buscar poder de voz. A Ellen disse que se identificou 1000% com você. Não estou só. Na minha época, gente, era não sei, né? Talvez seja ainda... Acho que ainda é muito difícil, assim. Mas foi muito difícil ser um militante, assim, na minha época de universidade, porque a gente era muito julgado na faculdade, assim. Era muito estigmatizado. A Mari sabe. A gente era muito de que, não vai dar certo, esse pessoal não tem futuro, esse pessoal fica aí anos para se formar, e eu me formei no tempo certo. Até me arrependo, devia ter ficado mais um tempinho, pelo menos tinha feito um intercâmbio, alguma coisa assim. Formei muito rápido, 4 anos só. Mas acabou que... foi muito bom, foi um desafio interessante, até mesmo porque para entender que nem sempre a gente agrada todo mundo e que isso não diz respeito ao outro, isso diz respeito a gente, ao que está motivando a gente, o que está nos construindo. Nem sempre é fácil, né? Por isso que a gente tem que se unir em movimentos, sabe? Tá dentro do centro acadêmico, tá dentro de um partido, tá dentro de um movimento, porque aí você encontra pessoas que estão conectadas com você, porque se você ficar só conectado com gente que, isso não vai dar certo. Você se estressa, você nem ganha dinheiro para isso, você só gasta dinheiro. Mas por que você está fazendo isso? Você realmente, aí que não vai dar certo. Você tem que se conectar com pessoas que têm essa mesma motivação e que tenha essa gana e essa vontade de mudar, né? De mudança social. Não somente mudar a sua vida, mas mudar a sociedade e o entorno dela. Está roubando sua mãe, né, Lorenzo, agora? Poxa vida. A Ellen até falou aqui, ela é do CA, né, do CAINF, bem complicada essa questão de voz. Quer falar, Ellen? Fica à vontade aí.
Só para falar que eu entendo bastante quando ela fala essa questão de ser ouvido, de buscar estar junto de pessoas que pensam da mesma forma. Eu fazendo parte do centro acadêmico, gente, é tão difícil. Eu me identifiquei tanto quando ela falava dos problemas. Naquela época continuam as mesmas coisas. Ai, é muito difícil, aí a gente não agrada todo mundo, aí sempre tem alguém que fala mal, sempre tem alguém que reclama, sempre tem alguém que não vai gostar do que você fez, e aí você tem que respirar e falar, não, pera. Tá, eu fiz o que deu. E aí eu entendo bastante, eu gosto muito dessa questão de política, eu ocupei a minha escola na época do ensino médio. Eu gosto bastante dessa parte de política e eu acredito que a enfermagem ela precisa se politizar um pouquinho mais mesmo, porque tem muita gente que é uma profissão tão linda e aí as pessoas focam tanto naquela parte da prática, né, do hospital, do cuidar, e esquece que toda profissão exige um pouquinho de política e aí a gente acaba devendo um pouquinho nesse aspecto político. Acho que a enfermagem precisa melhorar um pouquinho nisso. Mas é bom ver que tem gente como você que é doidona e sai pegando tudo e é isso aí. Eu gostei bastante. Espero um dia eu conseguir chegar nesse nível. Se eu não desistir no meio do caminho. Vai desistir não, mulher. Que isso? Vai desistir não. Acho que ser gestão do centro acadêmico é uma experiência maravilhosa. Porque ela te dá uma experiência não somente da luta, sabe? Mas te dá uma experiência para a sua prática profissional, de trabalhar com conflito, de trabalhar com as diferenças, de entender as diferenças das pessoas, entender para além, sabe? Eu tinha na época, um professor de sociologia aí, que ele fez uma formação com a gente, ele falou assim, eu queria colocar movimento estudantil obrigatório para todo mundo, porque o movimento estudantil, ele torna as pessoas, o profissional melhor, sabe? Ele torna o profissional mais humano, e realmente, porque assim, você sai do seu umbigo, sabe? Quando você percebe que as desigualdades sociais, elas não estão somente relacionadas com a pessoa que teve sorte ou não teve, ou foi mais capacitado, ou foi mais inteligente, ou que teve mais feeling para o negócio e tudo mais, que a desigualdade social ela é estruturante na nossa sociedade. As pessoas, a economia, a sociedade, ela quer que a gente tenha desigualdade para que pessoas ganhem menos e garante lucro. E nós fazemos parte, enquanto trabalhadores disso, sabe? De ganhar menos do que o nosso trabalho vale. Nós ganhamos muito menos do que o nosso trabalho vale. E a luta da enfermagem, eu acho assim que existe todo um processo de... Eu vou fechar a porta aqui rapidinho. Quando a gente né, tem essa oportunidade de estar no centro acadêmico ou numa atlética, de não estar agradando todo mundo, a gente tem que entender que isso vai valer para a nossa vida profissional. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar paciente o tempo todo, não vai agradar técnico de enfermagem, seus companheiros de enfermagem, sabe? Você vai ter que tomar decisões muito difíceis. Você vai ter que... mas sempre baseado em princípios éticos, sociais, que você acha que é uma boa oportunidade para a gente procurar, sabe? Muitas pessoas não compreendem várias questões que o centro acadêmico na época fez, e a gente recebeu muitas críticas. As pessoas não compreenderam por que a gente ajudou a aprovar a reforma curricular com tantos erros. As pessoas não compreenderam por que a gente apoiou a luta da medicina por um centro acadêmico e a luta da saúde coletiva por um centro acadêmico, sendo que eles achavam que a gente tinha que negociar. Hoje é uma sala, aí tem um corredor e depois tem o de saúde coletiva, né? As pessoas na época queriam que a gente tomasse aquilo tudo para a gente, sabe? Esse tipo, né, de conflito. As pessoas achavam que a gente ganhava dinheiro para estar na militância e tudo, até hoje acham que a gente que eu ganho dinheiro, que meu companheiro ganha dinheiro e tudo mais, mas eu acho assim que a gente tem que estar muito firme com aquilo que a gente
com os nossos princípios, com os nossos objetivos, e entender que vocês do centro acadêmico, né, da Atlética, da Liga, vocês estão plantando. Vocês vão poder colher agora, e vão ter muitos momentos que vocês vão colher, que vocês vão falar que massa que eu participei disso, que vocês vão ter muita oportunidade, e vão ter outros momentos que vocês vão falar, não, isso daqui plantei, não colhi, vamos ver quando eu colho, né? Que são frutos para o futuro. Por exemplo, na época que eu saí do centro acadêmico, a gente não deixou transicionado. Tinham pessoas, não sei se vocês conheceram a Jade, ela começou no centro acadêmico e a gente pensou realmente que não ia transicionar, sabe? Porque a Jade estava muito sozinha na gestão, mas depois transicionou. E o centro acadêmico até hoje tem uma gestão, tem um compromisso. A gente tem que entender que são fluxos, né? São fluxos de gestão. Então, isso foi um fruto que a gente plantou, a gente não colheu. A gente realmente achou que o centro acadêmico ia viver um apagão. Eu falava com a Karina, ela falou assim, depois quando a gente voltar, o centro acadêmico vai estar fechado, igual na nossa época. Né, trancado, na nossa época era trancado, o centro acadêmico não tinha nada, não tinha nenhum espaço físico, tinha lá só a placa, mas ninguém ocupava aquele espaço. Mas eu acho que é isso, se conectar numa gestão, sabe? Vocês conversarem muito, fazerem muita reunião, estarem muito certos do que vocês definirem, e estarem sempre tendo uma comunicação importante com as pessoas e entenderem que não vai agradar todo mundo e que a maioria, mesmo que não seja a opinião do centro acadêmico, ela vai definir. Por exemplo, a gente definiu a questão na época dos espaços, né? Dos espaços da reforma curricular, muito assim, com 20 pessoas. A gente chamava assembleia, quase ninguém ia, nananã. Aí depois o pessoal ficou criticando. Eu falei assim, olha, gente, se vocês quiserem realmente opinar, tem que ser nas assembleias, nas reuniões temáticas, porque depois não adianta, entendeu? Acho que isso também é importante, a cultura do centro acadêmico, do DCE, enfim, ter assembleias e reuniões para definir questões que são coletivas. E as pessoas terem o costume e a disciplina de participarem dessas reuniões, porque é essas reuniões que vão definir realmente o que a coletividade, que a maioria quer. Com certeza. E eu estava até conversando com os alunos, né, a gente estava falando de políticas públicas da infância e adolescência na semana passada, na aula, e aí estava até comentando com eles, porque a gente constrói muitas vezes, porque enquanto profissionais da saúde, a gente também faz parte dessa construção de políticas, né, no cuidado, enfim. E a gente vai construindo em nome do outro, mas sem ouvir este, que é o alvo, né? E aí o quanto isso está impregnado na nossa cultura, que é totalmente assim, né? Desde cedo colocada num aspecto um tanto apolítico, né? Então, assim, a criança ou o jovem não tem opinião, é o outro que dê a opinião por ele. E aí não se tem voz, assim, e como ainda é recente, né, eu coloco assim, até de crianças, a gente fazendo conferências e tudo, de hoje se dá o microfone, ela senta ali na mesa, em poucos, não muitos, mas ela vai e fala, né, claro, usam-se metodologias adequadas ali para poder captar a voz dela, mas de ter a participação dela desde cedo, né, algumas escolas em que valorizam a assembleia com os pequenos mesmo, e eles vão lá, não, porque é a minha escola, eu voto tal coisa, eu quero assim, e desde cedo ouvindo a voz do menor, né, em idade ao maior, não importa, mas dando valor à voz de cada um. Então, eu vejo num aspecto também de educação da nossa sociedade, que a gente precisa ainda, né, buscar valorizar a voz e dar essa e conquistar essa autonomia, esse direito de voz ali desde o início, né, que a gente ainda carece muito mesmo. Não, sem dúvida. E como isso é estranho para o outro, de você falar assim, vamos ver o que a pessoa acha, vamos discutir isso com a pessoa. Eu lembro que quando eu entrei no SARA, eu tenho 10 anos, 10 anos não, minha gente, eu tô 8 anos, vou fazer 9 anos esse ano, eu entrei em 2012. E na época tinha muito conflito em questão de marcação de férias, e
escala, várias coisas. Aí eu virava para as pessoas e eu, gente, vamos dialogar entre a gente é uma equipe, a gente conversa. Nossa, o pessoal faz botar um ovo. Você tá doida? Isso vai dar muita confusão, discutir, conversar e tudo mais. Mas, assim, é mais trabalhoso do que o autoritarismo. Mas ele gera mais frutos de autorresponsabilidade e autocooperação do que o autoritarismo. Porque o autoritarismo, não, as férias vai ser marcada assim, ponto. Aí sempre vai ter aquele burburinho entre a equipe, né? De, eu não fui contemplada, isso, aquilo, outro, foi injustiçada. Mas quando você coloca realmente num debate, realmente, numa tentativa de consenso ou de diálogo, você autorresponsabiliza todo mundo diante daquela decisão. E, às vezes, nós, como profissionais de enfermagem, nós temos muita dificuldade disso, de conversar com o nosso paciente, de entender, né, qual que é aquele lado daquela pessoa, o que ele está esperando da gente, o que a gente está esperando dele, né? A gente também espera um comportamento, uma iniciativa, um envolvimento do paciente. Então, ter esse diálogo também, essa voz, essa perspectiva, né? Acho que muitos aqui podem ser gestores, isso é extremamente importante na gestão. Qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês partirem do concreto, não da sua cabeça, sabe? Não, eu acho que o adolescente que é dependente, né, que tem dependência química, ele foi influenciado pela família. Acha? Então, né, a Mari sabe muito, muito melhor do que eu. Vamos, então, entender melhor a realidade dessa pessoa, porque a gente somente partir do nosso achismo, ela não é científico e ele é fadado a muitos erros, e você fazer um retrabalho muito maior do que você realmente dar essa oportunidade de ter esse maior trabalho de escuta, mas ser mais assertivo na sua ação e na integração das pessoas. Com certeza, um diálogo verdadeiramente dialógico, né? Isso que a gente precisa. E aí, assim, mas eu não me vejo muito nesse perfil de estar, né, sei lá, alguém pode pensar de estar ativista, tal, em partidos e tudo, mas você vive em sociedade, né? Nós vivemos em sociedade. Então, ainda que você não venha, né, assim, ter esse desejo, necessidade de querer estar em outras instâncias representativas, mas nós estamos numa sociedade e convivemos com pessoas ao nosso redor, e aí, ainda que você queira ficar no seu casulo, você vai ter que lidar com as pessoas ali, né? E ainda mais na enfermagem, a gente sabe o quanto é conflituoso essa questão de equipe, e de nananã, e se não tiver realmente essa busca do diálogo, né, vira um clima horrível de trabalho, e isso vai se refletir, muitas vezes, ainda que queira se reduzir somente ao cuidado assistencial ali, direto, vai se refletir nesse cuidado também, né? Fora as relações, né, humanas e outras dimensões que são tão importantes quanto, e que eu acho que falha muito, né, Karine, assim, na nossa formação. E aí esses espaços são os espaços, acabam sendo os espaços da gente formar essas outras competências e habilidades, porque muito ainda da nossa formação acaba sendo bem técnica, né? Não, sem dúvida, eu falo assim, eu sou da Liga de Geriatria e Gerontologia. Minha área, eu sou especialista em geronto, então minha área realmente científica, né, da enfermagem é gerontologia. E eu comento com os meninos, eu falo assim, eles têm, todos nós, eu também morria de vontade, assim, aquela gana de, quantos acessos eu fiz, quantas sondas, quantos procedimentos, né? Você calcular sua competência e quantos procedimentos. E eu sempre comento com os meninos, falo assim, olha, procedimento, ele é repetição. Você vai aprender, você pode até ter uma certa insegurança pela falta de quantidade de fazer. Mas você, como diz, um robô faz. Agora, o robô não faz um plano de cuidado, sabe? Real e concreto ali para aquela pessoa. O robô não faz a integração de conflitos entre a equipe que... Mano, olha, um plantão de 6 horas é só isso. Só isso não, assim, é predominante isso. Você gasta muita energia em resolver conflitos de equipe, quando que cada um vai fazer o lanche, quando que a organização da rotina, definir
sabe, definir coisas do tipo, esse paciente precisa, a conduta clínica, né? Precisa ou não de uma intervenção para funcionamento do intestino, e a equipe não quer fazer, e você percebe que a equipe não quer fazer, mas ele precisa, e você tem que manusear aquele conflito, porque você não consegue fazer tudo, e se posicionar e tudo mais. Então, esse tipo de competência, né, do posicionamento, da decisão, da assertividade, ele realmente, ele é desenvolvido em outras esferas. Eu nem sei se a gente conseguiria, sabe, na teoria dar, mas ele é desenvolvido nessa esfera de lutas, de organização do centro acadêmico. Eu lembro que quando a gente teve um ato para a derrubada do Arruda, aí a gente foi pedir para a professora, se não me engano, era a Glória, para liberar a gente da aula para ir para a manifestação. Aí todo mundo com medo, né? Ai, meu Deus, a professora Glória não vai liberar e tudo mais. Aí a gente do centro acadêmico foi conversar com ela, porque a nossa turma era a turma dela no dia lá e tudo mais. Aí a gente foi conversar com ela, tudo bem. Não, tudo bem, vocês estão liberados, não vou dar falta para ninguém e tudo mais. Acho que vai ser importante para a formação de vocês, gente. Aquilo caiu o queixo de todo mundo. Falou assim, não acredito que a Glória vai liberar a gente e tudo mais para ir para uma manifestação. Mas só que, assim, é esse distanciamento, sabe, do não tentar e de não perceber que a pessoa, por exemplo, agora, depois que, né, depois que eu formei tudo, eu percebi que ela é muito ativista, ela é uma pessoa, né, que se integra nos movimentos, ela é hoje da Associação Brasileira de Enfermagem e tudo mais. E aí, muito ativista, assim, tem uma tática de luta, né, de se inserir nas organizações da enfermagem e tudo mais, tem uma opinião política muito bem formada. Aí, hoje em dia, eu não acho mais surpresa, e pediria facilmente, vocês não me peçam não, viu? Falando, a Karine falou que você liberou ela para uma manifestação, tá tendo nem manifestação, viu? Mas, assim, o quanto que esse medo, né, e isso a gente vai ter que viver na vida profissional todo o tempo, de pedir, de sugerir, de pleitear coisas e pleitear folga, pleitear as coisas mínimas para a sua equipe. Então, acaba que o tentar, né? O diálogo e a força da conversa, realmente a gente precisa treinar mais, precisa mesmo. E isso é se preocupem com isso, eu falo assim, se preocupem em desenvolver as competências, né, do diálogo, do resolver conflito, do ser maleável, de reconhecer o problema do paciente, de ser assertivo com o problema do paciente, de sentir aquele problema não somente como seu, mas de sentir o problema como algo compartilhado, que você está ali numa troca conjunta com o paciente e com a sua equipe também. Porque passar a sonda, vocês vão passar pro resto da vida, vocês vão cansar, minha gente. Curativo, então, cansar, vocês vão cansar. Preocupa não. Com certeza. É muita gratidão mesmo, espero que você possa vir em outros momentos aqui com a gente também. Foi muito bom. Eles estão aqui mandando muito obrigado, foi excelente. Ai, que bom. Foi Gustavo, ótimo. Falou muito viu? Amor. Ela me convidou. Top. Amei. Estão dando feedback aí. Obrigada, menina. Você tem que vir de novo para injetar assim nos meninos, entendeu? Mas não se desanimem, estamos caminhando. A gente sempre pensa, estamos plantando, vamos colher hoje ou no futuro. Mas vamos continuar nos movimentando, sempre. Vamos sim, tem um documentário que eu estava até discutindo com os meninos que eu dou aula no 7º semestre, aí ele fala sobre as tâmaras, né? As tâmaras a gente lança a semente, mas ela demora, né, a nascer, então é meio que isso, a gente está plantando tâmaras. Não necessariamente a gente vai colher, mas a gente deixa para, né, ainda que não colha, a gente planta na esperança, sim, mas outra geração vai e continua. Sim. E vocês estão colhendo hoje vários frutos que a gente, né, a Mari, eu, outras pessoas, né, que vieram antes da gente plantaram. Porque, assim, se hoje vocês têm um mínimo, assim, né, de uma proximidade com professores, a reunião de colegiado tem um pouco mais de presença, né, dos estudantes, as ligas, foi muito
muitos questionamentos que a gente tinha colocado na época mesmo. E aproveitem e lutem por mais, né? Porque vocês acreditam que pode melhorar, sempre pode melhorar, no micro e no macro, né, das nossas vidas. Com certeza. Ó, obrigada. Agradeço a Lorenzo, tá? Eu tenho que prestar uma aula dele. Deve estar. Da O próxima cachorro vez. já deve ter mordido ele, porque ele Não, tá. eu vi o caramelo, teve uma hora que ele deitou atrás de você ali, aí o bichinho tava quietinho, daqui a pouco ele, e o caramelo começou a olhar pra ele, tipo assim, me deixa, sabe? Não, ele tá se escondendo do Lourenço. Coitado, o bichinho não tem mais onde se esconder, não. Tá Então fugindo. eu agradeço o caramelo por mim também. Pode deixar, Mari. Obrigada pela Tá. oportunidade. Beijoca. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa tarde. Boa.